Sempre achei que trabalhar como auxiliar em funerária fosse algo previsível. Rotina silenciosa, pouca gente, alguns olhares perdidos de dor e, claro, o peso das despedidas. Mas naquela tarde nublada, no enterro de um homem aparentemente comum, tudo saiu do padrão. A primeira coisa estranha foi o horário. Pediram o sepultamento para bem depois do usual, às 6 da tarde, quando o cemitério já estava praticamente vazio. Segundo a família, era por respeito à tradição do falecido, mas ninguém explicou qual tradição era essa. E quando falo família, me refiro a 2 pessoas caladas, que não demonstraram emoção alguma durante toda a cerimônia. O homem tinha morrido há 2 dias. Foi um infarto em casa, sozinho. O corpo só foi encontrado quando os vizinhos notaram o cheiro. Apesar disso, ele estava bem conservado. O necromaquiador fez um bom trabalho e o velório seguiu como qualquer outro. Flores, orações, murmúrios desconfortáveis. Mas foi ali, na hora do sepultamento, que algo começou a me incomodar de verdade. O coveiro estava sozinho e me chamou para ajudá-lo a descer o caixão. A chuva fina começava a cair. O chão já estava úmido e as cordas estavam um pouco escorregadias. Nós 2 nos posicionamos, com uma pessoa da funerária segurando o outro lado. Tudo transcorreu como sempre. Descer o caixão com cuidado, segurando firme nas alças, equilibrando o peso. Só que quando ele encostou no fundo da cova, ainda preso pelas cordas, houve um movimento, um balanço, e foi sutil, mas nítido. O caixão oscilou para frente e para trás, como se alguém tivesse empurrado com um leve impulso. Nós nos entreolhamos. Eu senti minhas mãos suarem por dentro das luvas. A outra pessoa do lado oposto confirmou com um olhar de pavor. Ninguém tinha soltado as cordas ou se movido. Todos estavam parados. O coveiro murmurou que devia ser o peso mal distribuído, mas eu sabia, e ele também, que aquele movimento não foi natural. Estávamos firmes os 3. Ninguém puxou, ninguém empurrou. E mesmo que alguém tivesse feito força, o caixão não reagiria daquele jeito. Era como se algo dentro dele se mexesse, como se o próprio peso tivesse mudado de lugar. E por um segundo, apenas um, eu achei que ouviria algum som vindo de dentro. Mas nada aconteceu. Silêncio. Apenas o barulho da chuva aumentando e o som da respiração pesada de quem tenta fingir que nada aconteceu. Se você está assistindo até aqui, é porque também sentiu a estranheza dessa situação. Então, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa história com alguém que também gosta de mistérios reais, desses que arrepiam a espinha, porque essa ainda não é a parte mais estranha do que aconteceu naquele enterro. Voltamos à rotina. Terminamos de descer o caixão com o cuidado habitual. As cordas foram recolhidas, a terra começou a ser jogada por cima. E foi nesse momento que a chuva parou abruptamente. Sabe quando tudo fica quieto demais? Sem vento, sem barulho de passarinho, como se o ambiente estivesse prendendo a respiração. Foi exatamente assim. A família que acompanhava se retirou sem dizer uma palavra, como se aquilo tudo tivesse sido apenas um protocolo. Não agradeceram, não ficaram para ver a cova ser totalmente fechada. E quando viraram as costas, percebi outra coisa. O túmulo vizinho, o que estava ao lado daquele em que enterramos o homem, tinha sido reaberto recentemente. A terra estava mexida. Havia sinais de que alguém estivera ali, mas no registro do cemitério, nenhum sepultamento havia ocorrido naquela semana. O coveiro, já mais experiente que eu, me puxou discretamente para o lado e sussurrou: "Isso aqui tá esquisito." Não é a primeira vez que mexem nesse canto do cemitério sem registrar nada. Aquilo me arrepiou por inteiro. Não era comum um coveiro comentar esse tipo de coisa, ainda mais com esse tom contido, quase temeroso. Ele não era de falar muito, mas dava para notar que havia algo naquele quadrante do cemitério que o incomodava de verdade. Ficamos ali mais um tempo, em silêncio.
finalizando o sepultamento, até que a chuva recomeçou, mas de forma leve, como se estivesse testando nossa paciência. Ajeitamos o túmulo, conferimos se tudo estava conforme e recolhemos o material. Quando viramos para sair, ouvi um estalo, seco, quase abafado. Parei, olhei para o coveiro. Ele também tinha escutado. O som veio da direção do túmulo recém-fechado. Era como se alguém tivesse batido de leve no tampo de madeira, lá embaixo, mas com firmeza o bastante para vibrar a terra por cima. Olhei ao redor, procurando por alguma explicação lógica. Galho caindo? Animal passando? Nada. O espaço estava limpo e aquele som era específico. Ele não era contínuo nem aleatório. Soou como um aviso. Voltei alguns passos, sem saber se minha razão estava me abandonando ou se realmente havia algo estranho acontecendo ali. A terra estava estável, nenhum desnível, nenhuma rachadura. Mas o som tinha sido real. Eu tinha certeza, e ele não voltou a se repetir. Naquela noite o silêncio me acompanhou até em casa. Deitei sem conseguir dormir direito, e por impulso, comecei a buscar registros daquele túmulo. Não no sistema da funerária, porque ali constava tudo regular, mas nos arquivos do cemitério mesmo, que eu tinha acesso parcial por causa do trabalho. E foi então que o desconforto cresceu ainda mais. O homem que enterramos naquela tarde não era o primeiro a ocupar aquele espaço. Havia um registro antigo, desatualizado e quase ilegível, de um enterro feito exatamente na mesma cova, há mais de 30 anos. Nome apagado pelo tempo e nenhuma exumação registrada. Ou seja, se o arquivo estivesse correto, aquele caixão que descemos não era o único ali dentro. A ficha técnica não apontava nenhum erro. Para todos os efeitos, a cova estava livre e apta ao uso. Mas eu sabia que não estava. A terra não mente, principalmente depois que você cava nela tantas vezes. Existe um cheiro diferente quando a terra já foi mexida. Existe um peso estranho quando não é a primeira vez que alguém é colocado ali. E foi isso que me deixou inquieto o resto da madrugada. No dia seguinte, voltei ao cemitério, fora do meu turno. Queria olhar de novo a área ao redor, ver com calma o túmulo ao lado, aquele que estava com a terra remexida, sem registro. Quando cheguei, o que vi me paralisou por alguns segundos. Havia uma marca fresca de pegada sobre o monte de terra recém-fechado. Uma pegada funda de alguém que calçava algo pesado. Mas o mais bizarro é que ela estava no centro exato do túmulo. E não havia marcas em volta, nada de passos anteriores nem posteriores, só aquela pegada, como se a pessoa tivesse aparecido ali do nada e desaparecido logo depois. Aquela marca não fazia sentido algum. A terra estava fofa demais para sustentar o peso de uma pessoa sem afundar mais ou causar deslocamento. E o mais estranho, o formato da pegada era antigo, como uma botina de sola grossa, daquelas que quase ninguém usa mais, exceto operários de décadas atrás. Mas o cemitério tinha vigilância, portões trancados à noite e ninguém havia relatado nenhuma movimentação anormal. E mesmo que tivesse entrado alguém, não passaria despercebido, deixando um rastro tão específico, a não ser que tivesse pisado só ali. Observei em volta, buscando qualquer outro sinal, mas o chão ao redor estava limpo e não choveu o suficiente para borrar a marca. O coveiro apareceu de repente e me viu ajoelhado ao lado da cova, se aproximou em silêncio e só falou quando viu a pegada. "Essa pegada não é de ontem", ele disse baixo, como se o lugar estivesse escutando. "Eu vi uma parecida na mesma cova, 2 semanas atrás, antes de qualquer enterro. Aquilo gelou meu estômago." "Antes de qualquer enterro? Como assim?" perguntei. "O túmulo estava vazio, não?" Ele desviou o olhar hesitante. "Era para estar. Mas, quando a gente começou a escavar, a pá bateu em madeira antes da hora. Só que, bom, não havia caixão lá. Era um caixote velho, desfeito, com pedaços de pano dentro. Achamos que podia ter sido só lixo, resto de construção ou algo esquecido de um sepultamento antigo mal registrado."
Ficamos ali por alguns segundos, em silêncio, olhando a terra como se esperássemos alguma resposta. Mas o chão não fala, ele só guarda. Naquela noite, enquanto repassava os registros de novo, notei algo mais. Um detalhe que tinha me escapado antes. As duas pessoas que compareceram ao velório do homem enterrado não estavam em nenhum documento oficial. Não assinaram nada, não deixaram número de identidade, nada. Foram embora antes do sepultamento ser finalizado, sem conversar com ninguém. Fiz questão de revisar as imagens de segurança da capela. Estavam encapuzados, rostos baixos, comportamento frio. E por alguma razão, aquele caixão parecia mais leve do que o normal. Não leve o suficiente para estar vazio, mas também não com o peso esperado de um corpo adulto. Foi então que uma ideia incômoda começou a se formar. E se o enterro não tivesse sido exatamente um enterro? E se, de alguma forma, aquele sepultamento tivesse como objetivo cobrir algo? Algo que estava lá antes. Talvez algo que não deveria ser descoberto. Uma substituição silenciosa. Uma troca. Na semana seguinte, outra coisa me chamou a atenção. O túmulo vizinho, o que tinha a terra remexida sem registro, foi coberto com cimento, sem aviso, sem pedido de reforma. Um funcionário terceirizado veio, despejou concreto grosso por cima, nivelou e foi embora. Quando questionei, ninguém soube me explicar quem autorizou ou quem pagou pelo serviço. E quando tentei checar nos registros digitais, a página dessa área do cemitério estava simplesmente travada, como se tivesse sido bloqueada ou removida. A sensação de estar sendo mantido longe da verdade começou a me corroer. Tudo indicava que alguém ou alguma organização estava encobrindo algo naquele setor do cemitério. E não era de agora. A burocracia da morte, normalmente tão meticulosa, parecia propositalmente furada ali. Nomes sumiam dos registros. Túmulos trocavam de lugar. Sepultamentos eram feitos sem qualquer parente de verdade presente. E por fim, a terra. Sempre a terra. Ela nunca estava como deveria. Sempre mexida, sempre molhada demais, ou fofa demais, como se algo tivesse sido desenterrado e reenterrado durante a madrugada. Voltei ao local algumas noites depois, sozinho. Não recomendo que alguém faça isso, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Pulei o pequeno muro de trás, por onde às vezes os próprios coveiros passam para evitar o portão principal. Levei uma lanterna pequena e uma pá, escondida sob o casaco. Quando cheguei ao túmulo que havíamos fechado dias antes, algo parecia diferente. O concreto ainda estava ali, mas sobre ele, bem no centro, havia uma marca de arranhão, longa, superficial, como se alguém tivesse passado algo áspero ali, talvez uma corrente ou corda. E não era só isso. Havia um segundo detalhe ainda mais perturbador. Uma das alças de corda usada para descer o caixão estava pendurada no lado oposto da lápide, como se tivesse sido puxada de dentro da cova e empurrada para fora, atravessando por baixo do concreto. Aquilo era impossível. Eu mesmo ajudei a recolher as cordas no dia do enterro. Eu tinha certeza disso. A corda estava com um nó mal feito na ponta, como se tivesse sido improvisada às pressas. E o mais inquietante, ela estava úmida, como se tivesse sido puxada do interior da terra minutos antes. Aproximei a lanterna da alça e vi algo preso nela. Um pedaço de tecido cinza, gasto e sujo, enrolado no nó. Peguei com cuidado. Era fino, antigo e com cheiro forte de umidade e ferrugem. E preso no tecido, um botão preto, liso, de plástico grosso. Revirei a mente tentando lembrar se o homem enterrado usava algo com aquele tipo de botão. Nada batia com o terno fornecido pela funerária. Nada. Na mesma noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Quando saí do cemitério, percebi que a cerca de trás estava aberta. Não quebrada, não arrombada. Aberta, como se alguém soubesse que eu estava lá e tivesse deixado um caminho livre para minha saída. E isso me deu a pior sensação de todas. A de que não era eu quem estava investigando. Eu estava sendo observado.
Alguém estava permitindo que eu visse até certo ponto, como se aquilo tudo fosse planejado, como se a corda, o botão, os registros corrompidos fossem partes de algo muito maior que eu jamais deveria ter encostado. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas algo em mim havia mudado. Meu comportamento estava mais contido, minha atenção dispersa. Eu estava em alerta constante, observando tudo com outros olhos. No fundo, eu sabia. Se continuasse cavando, mais cedo ou mais tarde encontraria algo que talvez não estivesse pronto para lidar. Mas, ao mesmo tempo, era impossível recuar. A sensação de que aquilo tudo era apenas a ponta de algo escondido de propósito me consumia a cada turno. Tentei conversar com o coveiro novamente, aquele mesmo que tinha me alertado sobre a cova ter restos antigos. Encontrei-o perto do galpão, onde ficam as ferramentas, e quando toquei no assunto, ele simplesmente empalideceu. Não quis falar. Apenas me puxou para trás de um dos túmulos e me mostrou algo que ele vinha guardando no celular. Uma foto tirada dias antes, de madrugada. Nela, o túmulo com o concreto ainda fresco aparecia. Aberto. Era impossível. Eu estive ali naquela mesma tarde. Estava selado. A imagem mostrava claramente que alguém havia retirado parte da cobertura. Terra escavada. A borda da lápide trincada. E o mais perturbador, nenhuma pegada ao redor. Nada. Como se aquilo tivesse sido aberto por dentro. Ou por alguém que sabia exatamente como não deixar rastros. Eu não devia ter tirado essa foto. Ele murmurou, sem me encarar. Mas se sumir, você sabe por onde começar. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Se sumir. Não era paranoia. Não mais. Algo estava acontecendo naquele cemitério. Não era coisa de filme, nem história exagerada. Era algo prático, metódico, frio. Uma sequência de ações realizadas por alguém que conhecia todos os buracos do sistema. E talvez que estivesse usando a estrutura da própria funerária ou do cemitério para esconder gente, corpos trocados, nomes falsos, túmulos sem registro e caixões que balançavam mesmo com todos ao redor parados. A única explicação realista que me vinha à cabeça era tão absurda quanto assustadora. Alguém estava usando enterros legítimos como fachada para enterrar outras coisas. E o homem que nós sepultamos, talvez nem fosse quem diziam, ou talvez nem estivesse morto. Talvez fosse apenas um peso substituto para esconder o que realmente estava sendo deixado ali embaixo. Aquilo explicaria o caixote antigo, os panos, os registros fantasmas, o concreto despejado às pressas. E até a ausência de família real no velório. Tudo apontava para algo clandestino, sistemático, ocorrendo há anos. Quando finalmente me decidi a denunciar, percebi outro detalhe que me paralisou. Meu crachá havia sido desativado, sem aviso, sem explicação. No sistema constava como afastamento voluntário. E a pessoa que me orientou a fazer esse registro não existia, nunca trabalhou ali. O telefone que eu tinha anotado pertencia a uma linha desativada há anos. Naquele momento, percebi que eu tinha ido fundo demais. Não havia mais dúvidas. Alguém estava manipulando registros, interferindo em sistemas e, principalmente, controlando quem podia ou não saber a verdade. Fui cortado de dentro para fora. Apagado do sistema como se nunca tivesse existido ali. E pior, com minha saída oficializada como algo voluntário. Tudo limpo, tudo discreto. A última coisa que fiz foi voltar ao cemitério uma última vez, agora como alguém comum, sem uniforme, sem função. Só queria olhar, ver com meus próprios olhos se aquele túmulo ainda estava lá. E estava, mas diferente. No lugar do concreto recém-coberto, havia uma lápide nova, branca, reluzente, sem nome, sem datas, só uma inscrição pequena, quase imperceptível, gravada rente à pedra. Aqui jaz o que não deveria ser descoberto.
Se você também sentiu esse arrepio subindo pela nuca, então já deixa seu like, compartilha essa história com alguém que adoraria saber o que está sendo escondido debaixo da terra. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. A gente se encontra no próximo mistério, mas com cuidado, porque tem coisas que a gente só descobre cavando e outras que seria melhor nunca ter tocado.